Então, nós estamos vendo uma realidade nas últimas horas que sugere que situações de distensão estejam muito distantes. Mais cedo a gente tinha ouvido, inclusive, de porta-vozes da Casa Branca, que a Arábia Saudita e Israel estariam conversando para que, de repente, pudessem anunciar algum tipo de cronograma para a normalização de relações, o que poderia, de alguma forma, estimular algumas situações de concordância. Mas as coisas estão, nas últimas horas, muito complicadas. Muito complicadas. Tanto é que nós estamos falando já do início da madrugada de quinta-feira na região, e o Hezbollah estaria, como represália à morte desses 6 oficiais importantes, inclusive do filho do líder do bloco político no parlamento, não é pouca coisa, não é pouca coisa. O Raad é uma pessoa que, politicamente, se alguém me acompanha do Líbano sabe, tem expressão política importante entre a comunidade xiita, e o Hezbollah estaria atacando concentrações de soldados israelenses no momento em que nós estamos conversando, em momentos nos quais, nos últimos dias pelo menos, esse horário reservava uma certa tranquilidade em relação a esses ataques mais ou menos pontuais entre Israel e o Hezbollah. Vamos compartilhar, gente, porque nós estamos trazendo uma informação, talvez não fosse aquela que vocês gostariam de ouvir, certamente não é aquela que nós queríamos transmitir, mas nós já temos dúvida em relação ao fato das possibilidades concretas de que esses acordos de pausas humanitárias possam ser realmente efetivados nas próximas horas. Me parece que, na melhor das hipóteses, houve um adiamento aí para sexta-feira. Na melhor das hipóteses. São vários fatos que eles todos encadeados significam que a gente está muito longe de um acordo. Está muito longe de um acordo. Até porque, durante o dia, muitas falas do Benjamin Netanyahu contestavam detalhes desse cessar-fogo que havia sido divulgado ontem. Porque há muita disputa e pressão dentro de Israel. Inclusive, grupos mais extremistas dizendo que iriam aos tribunais, que poderiam abandonar o governo, que poderiam criar algum tipo de dificuldade em função desse acordo que havia sido anunciado ontem. A situação sugere uma observação mais prudente, porque ao invés de nós irmos para uma distensão e uma pausa humanitária, eventualmente um cessar-fogo, pode ser que nas próximas horas os indicativos deem conta de que nós estejamos caminhando para um certo recrudescimento da ameaça do envolvimento iraniano e dos grupos próximos. Nesse momento, as informações que estão disponíveis de Israel, inclusive eu vejo aqui jornais em suas edições digitais em Israel dizendo que amanhã não haverá novidade, que amanhã Israel agirá em Gaza como tem agido nos últimos 46 dias e que não há cessar-fogo a fogo. Que não há cessar-fogo a fogo. E há muita desconfiança entre as partes. Há muita desconfiança entre as partes em função da falta de elementos que possam levar a uma condição de mínimo crédito. Quer dizer, o que seria importante em relação a essa distensão, pausa humanitária, cessar-fogo, como queiram chamar, interrupção parcial dos combates, seria realmente se você estabelecer uma mínima perspectiva de que isso pudesse se transformar num diálogo concretamente mais produtivo. Agora, o que muda nas últimas 24 horas é que uma sucessão de fatos graves, e é até difícil enumerar qual desses fatos seria o mais grave. Não necessariamente o ataque que matou 6 oficiais do Hezbollah, porque uma coisa é a fronteira norte, outra coisa é Gaza. Mas tudo isso gera um ambiente muito grande de desconfiança. Ontem nós tivemos o assassinato de 2 jornalistas, e alguém disse nos comentários que aquilo não teria sido um assassinato seletivo. É impossível que não tenha sido um assassinato seletivo. 2 jornalistas da Al-Mayadin, uma jornalista, uma menina de 25 anos, uma mulher de 25 anos, seu fotógrafo e o motorista do carro também, que voltava do sul em direção a Beirute. Isso já foi algo que é bastante complicado para a sociedade libanesa compreender. Ontem mataram, no Líbano, um líder do Hamas. Olha, no Líbano, um líder do Hamas. E esse líder do Hamas, ele estava no carro com mais 4 pessoas. 2 eram sunitas libaneses.
Tanto que a gente teve protestos em Trípoli, a informação inicial era que seriam três, mas foram 2 sunitas libaneses de Trípoli, tiros para o alto em Trípoli. Os outros 2 que estavam nesse carro, da liderança do Hamas, que foi assassinada ontem, no Líbano, eram cidadãos turcos. Então, o que nesse momento me parece Israel está fazendo em relação à fronteira libanesa é a promoção de ataques contra alvos já pré-determinados. Muito sério, porque está gerando já situações nas quais os alvos que são atingidos geram uma problemática política. A problemática política para que as represálias sejam quase que condição fundamental para que aqueles grupos políticos não possam perder prestígio. Então veja como é que o Hezbollah vai administrar o fato de que o filho do seu líder no parlamento libanês foi assassinado agora há pouco. Tá? Uma coisa é a gente perceber que alguns movimentos se repetem, né, em relação, por exemplo, em relação à questão do Nave Marmara, né, os turcos dizendo novamente que alguns grupos turcos que vão fazer um grupo de navios para chegar a Gaza. Gente, a gente já viu isso, a gente sabe que efetivamente em termos materiais isso pouquíssimo representa em relação, inclusive, à própria vontade política do governo da Turquia. Então, antes que vocês me perguntem, eu não quero crer que esses navios possam alcançar o Porto de Gaza, como não alcançaram na outra oportunidade, né, a chamada flotilha de navios turcos, que tentou chegar a Gaza em outra oportunidade também, tentando romper o embargo.